Eu sou a professora Milena Guarda, convidada para falar sobre a Lei 13.015 de 2014. Além de ser a coordenadora acadêmica, gostaria de agradecer ao Eric Cavalcante. Espero que estejam gostando das palestras. Vamos lá verificar a lei? O que a Lei 13.015 de 2014 veio alterar a nossa vida de advogado, nossa prática processual. Ela altera a sistemática recursal. De que forma é essa sistemática recursal? Com relação aos requisitos de admissibilidade dos recursos, principalmente do recurso de revista e de embargos à SDI. Que mais ela vem alterar? Ela vem trazer a uniformização da jurisprudência dos TRTs. Certo? Ela introduz a sistemática do recurso repetitivo, o que vamos estudar daqui a pouco, mais para frente, e também com relação aos recursos do TST, ela traz celeridade, efetividade e uma maior garantia na segurança jurídica. Vamos lá. Então, na Lei 13.015 de 2014, nós vamos verificar que já havia previsão de alguns requisitos através de súmulas e orientações jurisprudenciais do próprio TST. Então, quais são essas súmulas? A súmula é a 221 do TST, a 333 e a 337. E a OJ 142 da SDI 1. Além da Lei 13.015 de 2014, o TST, através do ato 491 de 2014, ele veio fixar parâmetros procedimentais para dar maior efetividade à Lei 13.015 de 2014. E quais são esses parâmetros? Por exemplo, o artigo 1º, ele fixa a partir de quando a lei vai ser aplicada, ou seja, os recursos, as decisões que forem publicadas a partir da vigência da lei. E quando passou a ter vigência a Lei 13.015? A Lei 13.015 ela foi publicada dia 22/7 de 2014, com 60 dias, a partir de 60 dias começou a ter sua vigência. Então, a partir de quando a lei vai ser aplicada? Das decisões que foram publicadas a partir do dia 20 de setembro de 2014. Mais um procedimento que o ato 491 veio a estabelecer, artigo 6. Os tribunais regionais do trabalho deverão manter e dar publicidade às suas súmulas e teses jurídicas prevalecentes mediante banco de dados, organizando-as por questão jurídica decidida e divulgando-as preferencialmente na rede mundial de computadores. Então, dentre outros, certo? São requisitos, são leis, norma, uma orientação ao advogado de que forma, para viabilizar a aplicação da Lei 13.015 de 2014. Os embargos à SDI. O que houve de alteração nos embargos à SDI? O artigo 894 teve acrescentado pela lei, cabe aos embargos quando houver divergência à súmula vinculante do STF. Então, além das previsões que já tinham, foi acrescentado a divergência à súmula vinculante do STF. E que mais? Vamos lá. Divergência apta a ensejar os embargos à SDI. Qual que é a divergência? O artigo
894, parágrafo 2º, veio a reiterar o que já vinha falando a súmula 330 do TST. Contudo, esta súmula 330, antes de 2009, ou seja, em 2009 houve uma alteração, mas antes ela era aplicada aos embargos da SDI e ao recurso de revista. Em 2009, com essa alteração, ela passou a ser aplicada, olha lá, recurso de revista conhecimento, certo? Então, a divergência apta para os embargos SDI já tinha previsão, né? A norma, ou seja, o parágrafo 2º da nova lei já tinha previsão na súmula 333 do TST. E também já tinha previsão no parágrafo 4º do artigo 896 da CLT. O que o artigo 896 da CLT fala? Com relação ao recurso de revista, fala a jurisprudência apta do recurso de revista. Contudo, a mesma, né, previsão normativa hoje está prevista, né, através da Lei 13.015, está prevista no artigo 894, parágrafo 2º. E o que fala? A divergência apta a ensejar os embargos deve ser atual, não se considerando tal a ultrapassada por súmula do TST ou do STF ou superada por iterativa e notória jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho, certo? Vamos lá. Quando fala em ultrapassada por súmula do STF, eu faço um questionamento com relação a esse novo parágrafo 2º. Só fala em súmula do STF, não fala em súmula vinculante. Então, essa súmula é ou não é vinculante? Porque no inciso 2, acrescentou a divergência por súmula vinculante, certo? No parágrafo 2º, fala da divergência apta, ultrapassada por súmula do STF. Então, esta súmula do STF é vinculante ou não? Ou seja, qual que é a resposta? Qualquer súmula do STF é apta a ensejar os embargos para a SDI? O que, né, é claro que tudo é novo, mas o que dá a entender, né, pela lógica, claro, é que essa súmula não precisa ser vinculante, mas precisa estar relacionada à matéria constitucional. Vamos lá a um exemplo. Súmula 327 do STF, que fala direito trabalhista, admissibilidade, prescrição intercorrente. O direito trabalhista admite a prescrição intercorrente. Então, para o STF, reconhece que tem, né? O STF reconhece que tem a prescrição intercorrente. Contudo, vem o TST, na súmula 114 dele, né, do TST, e fala prescrição intercorrente é inadmissível na Justiça do Trabalho. Então, o que nós temos aí? O STF falando que aplica e o TST falando que é inadmissível, ou seja, que não aplica a prescrição intercorrente. Isso seria matéria de embargos para a SDI, né? Então, aqui não. Por quê? Prescrição intercorrente não tem, a matéria não é de natureza constitucional. Se fosse de natureza constitucional, aí sim caberia matéria para os embargos para a SDI, certo? Pelo menos este é o meu entendimento, certo? Vamos lá, parágrafo 3º fala que o ministro relator denegará seguimento aos embargos nas hipóteses de intempestividade, deserção, irregularidade de representação ou de ausência de qualquer outro pressuposto extrínseco de admissibilidade. Então, essa previsão do parágrafo 3º, né, que foi acrescentada pela lei, aonde que ela já tinha essa previsão? Já tinha previsão no artigo que fala do recurso de revista. E é a mesma previsão, ou seja, do recurso de revista,
a lei anterior, a antiga redação, e fala a mesma previsão, que se denegará seguimento ao recurso intempestivo, deserto, com falta de alçada e legitimidade de representação. Então, o parágrafo 3º é a mesma redação da antiga redação do artigo 896, parágrafo 5º. Mas o que você analisa aqui? Que trata-se de pressupostos de admissibilidade geral. Ou seja, está previsto, foi incluído pela lei, né, o parágrafo 3º, mas todo recurso tem esse pressuposto de admissibilidade, ou seja, intempestivo, nenhum recurso intempestivo vai ser analisado e julgado, nenhum recurso deserto vai ser analisado e julgado. Então, são os pressupostos extrínsecos de admissibilidade que, em razão da lei, veio agora estar expresso, né, na CLT, correto? Vamos lá. Parágrafo 4º fala que dessa decisão que denegar seguimento, né, aos embargos, cabe agravo. O que já tinha previsto, né, em outra norma. No recurso de revista, na antiga redação, fala no parágrafo 5º do artigo 896, cabendo a interposição de agravo. Também tinha previsão na instrução normativa 35 do TST, que fala quando o presidente da turma, né, análise do exame de admissibilidade e negar seguimento a esses embargos, cabe agravo. Então, aqui já havia previsão, né, de agravo para destrancar esse recurso de embargos para SDI. Agora, vamos analisar o recurso de revista. O que acrescentou aí a nova lei ao artigo 896 da CLT? Acrescentou também, né, a divergência por súmula vinculante do STF, assim como acrescentou no artigo 894 a súmula vinculante do STF, foi acrescentado a súmula vinculante do STF para, né, a divergência apta para recurso de revista, certo? Então aqui, súmula de jurisprudência uniforme dessa corte, ou seja, do TST, ou súmula vinculante do STF. Nós iremos analisar que também foi acrescentado o parágrafo 1º-A ao artigo 896. Contudo, esses requisitos, essas exigências formais, né, elas são excessivas, redundantes e rigorosas demais, o que vai dificultar ainda mais a interposição do recurso de revista. Ou seja, para que o recurso de revista seja analisado, certo? Precisa existir, ou seja, o advogado precisa observar essas exigências formais previstas aí no parágrafo 1º-A do artigo 896. E quais são essas exigências legais? Vamos dar uma lidinha aqui no parágrafo 896A. Sob pena de não conhecimento, é ônus da parte indicar o trecho da decisão recorrida que consubstancia o pré-questionamento da controvérsia objeto do recurso de revista. Indicar de forma explícita e fundamentada contrariedade a dispositivo de lei, súmula ou orientação jurisprudencial do Tribunal Superior do Trabalho que conflite com a decisão regional. Expor as razões do pedido de reforma, impugnando todos os fundamentos jurídicos da decisão recorrida, inclusive mediante demonstração analítica de cada dispositivo de lei, Constituição Federal, de súmula ou orientação jurisprudencial cuja contrariedade aponte. Primeiro, vamos trazer uma discussão. Esse parágrafo 1º-A, ele tem um rigor excessivo.
Contudo, se nós dermos uma olhada no parágrafo 11 do mesmo artigo, do 896, você vai verificar que é contraditório o que falou lá em cima, porque lá no 1º-A é extremamente excessiva as exigências formais e no parágrafo 11, vamos dar uma olhada aqui, não, é o contrário, né? É contra esse, o parágrafo 11 é contra esse formalismo todo. O que fala o parágrafo 11? Que quando o recurso tempestivo contiver defeito formal que não se repute grave, o TST poderá desconsiderar o vício ou mandar saná-lo, julgando o mérito. Então, no parágrafo 1º-A, há um rigor excessivo, né, nessas exigências formais. Em contrapartida, lá no parágrafo 11, né, dá uma garantia contra esse formalismo, né? Tanto que fala e contiver defeito formal que não se repute grave, né? Uma norma aberta que vai ser aí analisada caso a caso. Então lá excessivamente os requisitos aí, as exigências formais. Aqui no parágrafo 11, uma norma aberta, né, falando que se não tiver defeito grave, vai ser possível, né, desconsiderar o vício, mandar saná-lo, mas julgando o recurso. Então, né, no mesmo artigo, um parágrafo excessivamente com requisitos formais, exigências formais, e no parágrafo 11, né, uma norma aberta, aonde tira esse formalismo. Então, uma contrariedade, né, nesses dois parágrafos. Vamos lá, voltando aqui para a nossa análise dessas exigências formais, certo? Então, vamos lá. O trecho recorrido, ele precisa ser pré-questionado. Então, é o que fala aqui, ó. Indicar o trecho da decisão recorrida que consubstancia o pré-questionamento da controvérsia objeto do recurso de revista. O pré-questionamento já era requisito, né, de admissibilidade, né, na lei anterior, certo? Mas agora está aqui previsto que precisa, né, ter o trecho recorrido pré-questionado e precisa esse trecho recorrido pré-questionado constar nas razões recursais, certo? Então, o que vem essas exigências formais? Os advogados, que a gente conhece alguns aí, fazem uns recursos, né, que nunca se dá para entender direito, né, o que está impugnando ou não está impugnando, o que está pedindo ou o que não está pedindo. Agora, em razão dessas exigências formais da lei, os advogados têm que ser extremamente precisos, constar expressamente, né, a divergência jurisprudencial, constar expressamente essa impugnação à decisão, constar expressamente esse pré-questionamento, tudo vai ter que ser muito claro, né? Não pode mais ser aquela coisa meio escura, conturbada, né? Para ser admitido, né, o recurso tanto de embargos como até o recurso de revista. Aqui a gente está analisando o recurso de revista e as exigências formais, certo? Pré-questionamento, aquilo que eu já falei, que já havia o pré-questionamento, né? A súmula 297, que é uma súmula publicada em 2003, fala acerca desse pré-questionamento. Esta súmula tem o item 3, que fala que considera-se pré-questionada quando a parte opõe os embargos de declaração sobre aquela omissão e o tribunal entende que não há omissão. Vamos dar uma lida? Olha lá. Considera-se pré-questionada a questão jurídica invocada no recurso principal, sobre a qual se omite o tribunal de pronunciar tese, não
obstante opostos embargos de declaração. Então, na nova sistemática recursal, precisa constar o trecho aí do pronunciamento. Contudo, a súmula 297 entende que considera pré-questionada quando a parte opõe o ED, né, os embargos de declaração, e o tribunal não se expressa, não se pronuncia sobre aquela omissão ou sobre aquela tese que a parte está pleiteando para ele, né, requerendo para o tribunal se pronunciar, tá? Vamos lá, outro requisito. Violação legal ou constitucional precisa estar de forma expressa e analítica. Ou seja, o confronto, tem que existir o confronto da decisão impugnada e da norma violada. Precisa estar de forma expressa. Você advogado, precisa falar expressamente, né? Qual é a norma ou qual é o artigo da Constituição que há violação, certo? Você precisa fazer um confronto entre, né, a decisão impugnada e a norma violada. Você tem que falar, olha, a norma fala isso, a decisão é contrária, fala aquilo, certo? Mas isto já havia previsão na súmula 221 do TST, que fala recurso de revista, violação de lei, indicação de preceito. A admissibilidade do recurso de revista por violação tem como pressuposto a indicação expressa do dispositivo de lei ou da Constituição tido como violado. Então, o que a súmula 221 fala? Tem que ser expressa, tem que falar foi violado o artigo X, certo? E tem que ser expresso, constar expressamente. E se a súmula ou OJ for subdividida, né, em itens, né? Tem que nem a gente falou, o artigo 2, a súmula 297, no item 3 fala que a matéria já está pré-questionada quando o tribunal não se pronunciar após, né, a oposição desses embargos. Então, se há, né, uma afronta aí, uma violação de uma súmula, tem que falar o número da súmula e o subitem que está sendo violado. Então tem que ser expresso, tem que especificar e apontar esse item dessa súmula ou dessa OJ. Da mesma forma, se for um artigo, tem parágrafo único, tem inciso, tem que ser expresso, tem que deixar o mais claro possível, né, para o desembargador, para o ministro do TST analisar aquela divergência ou que ela afronta a Constituição ou lei, certo? Vamos lá. Impugnar a totalidade dos fundamentos jurídicos da decisão recorrida. Então a parte precisa, né, impugnar todos os fundamentos. Se o desembargador falou que deferiu um pedido por X, Y e Z, a parte que está recorrendo, né, tem que impugnar o X, Y e Z, certo? Não pode só impugnar o X, tem que impugnar a totalidade dos fundamentos jurídicos da decisão recorrida. E aonde tem essa previsão? Já havia essa previsão na súmula 422 do TST. Recurso a pelo que não ataca os fundamentos da decisão recorrida, não conhecimento, artigo 514, inciso 2 do CPC. Ou seja, uma súmula de 2005 veio falar o que o próprio artigo 514 do CPC fala, ou seja, precisa impugnar todos os fundamentos sob pena de não conhecimento do recurso. Olha lá, não se conhece de recurso para o TST pela ausência de requisito de admissibilidade inscrito no artigo 514, inciso 2 do CPC, quando as razões do recorrente não impugnam os fundamentos da decisão recorrida nos termos em que fora proposta.
né? Vamos reiterar, se a decisão recorrida difere ou indefere com base em X, Y, Z, a parte que está recorrendo tem que impugnar X, Y, Z, sob pena de não conhecimento. Então, a previsão do 422, da súmula 422, veio para a lei, aí, para a nova lei 13.015 de 2014. E não é só na súmula que já tinha essa previsão, na súmula do TST, mas até na súmula do STF em sede de recurso extraordinário. Então, a súmula 283 do STF fala a mesma coisa da impugnação. É inadmissível recurso extraordinário quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles. Então, se você está fazendo o recurso de revista, né, você precisa impugnar todos os fundamentos. Da mesma forma, você precisa impugnar todos os fundamentos se você for fazer um recurso extraordinário. E a previsão inserida para essa lei já tinha, né, já era prevista em súmula do TST e no próprio STF com a súmula dele, né, no cabimento do recurso extraordinário. Com relação a outros requisitos do recurso de revista, temos a atualidade e a especificidade. A atualidade está no parágrafo 7º, contudo, já havia a previsão na súmula 333 do TST. E também a atualidade é a mesma redação do parágrafo 2º, né, do artigo 894, esse parágrafo 2º foi inserido pela Lei 13.015, né, e então o parágrafo 7º do artigo 896 é o mesmo do parágrafo 2º do 894. Então, para jurisprudência, né? Divergência jurisprudencial apta para o embargos da SDI tem a mesma característica, essa jurisprudência apta do artigo 896, parágrafo 7º, para o recurso de revista. Então, eles têm a mesma redação e o recurso de revista também precisa ter especificidade que está no parágrafo 8º, o que antes tinha previsão, né? Quer dizer, a súmula ainda, né, tem vigência, né? Então já, mas foi reiterada, constou agora na norma, né? Então, que era jurisprudência através de súmula, virou norma através da Lei 13.015. Então, a súmula 337 vem a falar, né? Falava o que fala hoje o parágrafo 8º do artigo 896. Então, o que significa a atualidade que tem a jurisprudência atual para o recurso de revista e para o recurso de embargos SDI? É o que fala o parágrafo 7º, a divergência apta a ensejar o recurso de revista deve ser atual, não se considerando como tal a ultrapassada por súmula do TST ou do STF ou superada por iterativa e notória jurisprudência do TST. E o que já falava, a súmula 333 do TST, recurso de revista, conhecimento, não enseja o recurso de revista, decisões superadas por iterativa, notória e atual jurisprudência do TST. Então, aqui está a atualidade. O parágrafo 7º veio a reiterar o que já falava a súmula 333 do TST. Tem que ser A. E a especificidade do parágrafo 8º é o que já falava, né? A súmula 337. Quando o recurso fundar-se em dissenso de julgados, incumbe ao recorrente o ônus de provar, o ônus de produzir prova, da divergência jurisprudencial mediante certidão, cópia ou citação do repositório de jurisprudência oficial ou credenciado, inclusive em mídia eletrônica em que houver sido publicada a decisão divergente ou ainda pela reprodução de julgado disponível na internet com indicação da respectiva fonte, mencionando em qualquer caso as circunstâncias que especifiquem ou assemelhem os casos confrontados. Ou seja, seria o conflito de teses, seria, né,
o confronto analítico, certo? Da decisão recorrida com a divergência, com a outra decisão que você está usando, né, como base para o seu pedido de reforma. Súmula 337 é o que a gente acabou de falar, né? Citar a fonte oficial do repositório, transcrevendo as razões, demonstrando o conflito, né? E é o que vem, né, a falar o parágrafo 8º. Agora, com relação à uniformização de jurisprudência, o parágrafo 3º do artigo 896 é praticamente o mesmo da antiga redação do artigo 896, certo? E o que fala aqui? Vai falar que para, né, fazer essa uniformização vai se utilizar, a CLT vai se utilizar, certo? Do que tem previsão no CPC. E o que o CPC vem a dizer sobre a uniformização da jurisprudência? O juiz, ou seja, o juiz, o desembargador ou o ministro vai solicitar um prévio pronunciamento do tribunal acerca daquela interpretação de direito, quando verificar a seu respeito que ocorre divergência e no julgamento recorrido a interpretação for diversa daquele haja dado outra turma, câmara, grupo de câmaras ou câmaras civis reunidas. Então, o que vai acontecer? O TST vai, né, mandar o TRT se pronunciar antes do julgamento do recurso de revista. E o que o TST, né, ele vai se pronunciar. E essa atitude do TST, mandar, né, o TRT se pronunciar, é para prevenir essa divergência, esse dissenso de jurisprudência e não corrigir. Ou seja, não corrigir no sentido de revisar o julgamento. Então, o TST, ao mandar os autos, né, o recurso ao TRT, para que ele se pronuncie, certo? Então, ele está prevenindo, o TRT vai analisar, certo? Olha, tem decisões divergentes. Então, o tribunal vai se pronunciar. E como faz esse pronunciamento, né? Esse pronunciamento, ele faz da seguinte forma. O voto, se eles se pronunciarem através de voto de maioria absoluta, esse pronunciamento do TRT vai se transformar, vai ser objeto de súmula e precedente de uniformização de jurisprudência, certo? Então, se houver maioria absoluta, então essa decisão vai ser objeto de súmula, certo? E de precedente na uniformização da jurisprudência. Se for maioria simples, como que funciona? Prevalece sobre o caso concreto, não vai virar, né? Não vai se tornar nenhuma súmula e nenhum precedente de uniformização, correto? Esta decisão que o TST manda ao TRT se pronunciar é uma decisão irrecorrível. Ou seja, não adianta o advogado entrar com recurso contra essa decisão do TST para que o TRT se pronuncie. Porque a lei fala em uniformização de jurisprudência. Então, está dentro da lei. Então, o TRT vai formar a sua jurisprudência. E essa matéria, esse incidente de uniformização, pode ser com relação a direito material e a direito processual, tá? Não é só direito material. Parágrafo 6º, que fala sobre a uniformização de jurisprudência, que após o julgamento do incidente, a que se refere o parágrafo 3º, unicamente a súmula regional ou tese jurídica prevalecente do Tribunal Regional do Trabalho e não conflitante com súmula ou AJ do TST servirá como paradigma para viabilizar o conhecimento do recurso de revista por divergência jurisprudencial. Aí eu faço um questionamento. Então seria, como fala em súmula
ou tese jurídica prevalecente, se é súmula ou tese jurídica prevalecente, de acordo com o artigo 479 do CPC, precisa ter o voto da maioria absoluta dos membros que integram o tribunal. Então, aí será objeto de súmula e constituirá precedente na uniformização da jurisprudência. Então, se houver maioria simples, não se enquadra no parágrafo 6º, ou seja, não se enquadra para viabilizar o conhecimento de recurso de revista, correto? Pelo que está aqui, né? Unicamente súmula ou tese jurídica, de acordo com o 479, é voto da maioria absoluta. Mas é claro que isso, né, é que eu estou dizendo, que eu analisei, e vamos ver, né, se realmente é isso o que o tribunal, agora com as novas decisões, vai analisar, né, vai julgar, certo? Recursos repetitivos. O que significa esses recursos repetitivos? Quando o artigo 896B e 896C, que foram incluídos aí, foram introduzidos pela lei 13.015 de 2014, eles vão, havendo diversos recursos sobre a mesma matéria, eles vão escolher um ou dois recursos e os demais ficam sobrestado aguardando este julgamento. Ou seja, aqueles processos, vamos chamar de massa, que sempre têm os mesma matéria de direito, né, vão aguardar um ou dois recursos serem julgados, né, então vão aguardar o julgamento, né, para após o julgamento, né, analisar aí se vão, que vão se fazer, qual vai ser a decisão que vai atingir esses recursos. Então, com isso, o que vai acontecer com esses recursos repetitivos? O que a lei veio trazer, né? Conferir máxima efetividade aos princípios da isonomia, segurança jurídica e celeridade processual. Por que isonomia? Se tem todos a mesma matéria, né? Se um desembargador ou um ministro decidir uma forma e o outro de outra. Então, se, né, se verificar que são recursos repetitivos, vai analisar a matéria e vai ser aplicado aos demais que estão aguardando o julgamento, né? Segurança jurídica. Por quê? Vai ter segurança jurídica com relação àquela matéria, o posicionamento é aquele, né? E não cada um falando uma coisa, né? Dependendo aí a turma que caia ou quem vai julgar, certo? E celeridade processual, porque vai ser julgado um, né? E acaba aplicando aos demais. Embargos de declaração. O que a lei veio alterar? A lei, com relação aos embargos, ela só veio a reiterar, ou seja, veio falar o que a OJ 142 da SDI já falava e veio a falar o que o artigo 538 do CPC já falava. Ou seja, com relação ao efeito modificativo, precisa conceder à parte, né, a possibilidade do contraditório. Por quê? Vamos lá. Parágrafo 2º. Eventual efeito modificativo dos embargos de declaração somente poderá ocorrer em virtude da correção de vício na decisão embargada e desde que ouvida a parte contrária no prazo de 5 dias. Era o que falava a OJ 142. É para assegurar o contraditório. Então, a lei, né, 13.015 veio alterar, aí, acrescentar ao artigo 897A o parágrafo 2º, ou seja, havendo efeito modificativo, né, o juiz, o desembargador que vai julgar, verificando o efeito, que vai haver o efeito modificativo, precisa conceder à parte contrária, né, o seu contraditório, prazo para se manifestar. Mas já havia previsão na OJ 142. E, parágrafo 3º, os embargos de declaração interrompem o prazo para interposição de outros recursos por qualquer das partes, salvo quando intempestivos, irregular a representação da parte ou ausente a sua assinatura. É o que já prevê o artigo 538, né? Então veio reiterar aí, a lei veio só acrescentar o que já previa o artigo
538, o efeito interruptivo, que não tem efeito interruptivo se o recurso for intempestivo, não tiver correta representação, né, ou assinatura de recurso. Agravo de instrumento, o que a lei trouxe aí alterando, fala com relação ao parágrafo 8º da desnecessidade, ou seja, não há que refazer do depósito recursal para o agravo de instrumento, que fala o parágrafo 7º. Quando o agravo de instrumento tem a finalidade de destrancar recurso de revista que se insurge contra a decisão que contraria a jurisprudência uniforme, né, do TST, consubstanciada nas suas súmulas ou orientações jurisprudenciais, não haverá obrigatoriedade desse depósito, que é 50% do valor do recurso que quer destrancar. Contudo, se tiver duas matérias, ou seja, se é contra a insurgência, a parte está contra, né, mostrar que a decisão está contra uma OJ ou uma súmula, mas tem outra matéria também. Então, aí sim, precisa fazer o depósito recursal. Só não precisa fazer o depósito recursal quando esta for a única matéria, sob pena de não conhecimento do recurso por deserto. O ato 491 de 2014 do TST fala que a dispensa do depósito recursal a que se refere o parágrafo 8º do artigo 899 da CLT não será aplicável aos casos em que o agravo de instrumento refira a uma parcela de condenação, pelo menos que não seja objeto de arguição de contrariedade à súmula ou orientação jurisprudencial do TST. Então, se tem mais de uma matéria, né, então precisa fazer o depósito recursal sob pena de não conhecimento do recurso por ser deserto. Bom, essas são algumas considerações, espero ter ajudado vocês. Muito obrigada pela presença. Olá, colegas, tudo bem? O que achou do nosso conteúdo? Eu quero te fazer um pedido que é muito importante para nós do blog Advogado Atualizado. Se você gostou ou não, comente abaixo a sua opinião e não deixe de curtir e compartilhar. Também inscreva-se no nosso canal e curta a nossa fanpage. Um grande abraço!